A partir de agora, está entrando no ar o programa Enigmas Rasgando o Verbo. Apresentação: Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Cron, a Rádio ECL da Consciência Livre. Você está entrando no programa Rasgando o Verbo, onde o normal aqui é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Uma boa noite. Para quem está nos ouvindo também um bom dia, boa tarde, porque estamos no canal do YouTube e você também pode acessar através das redes sociais esse programa, né, Cris? É verdade. E vamos começar esse programa agradecendo os nossos patrocinadores, né, Kátia Gaia? Vamos agradecer a Color Hands Esmaltaria em São Caetano do Sul. Então, também a Lucilene M. Magro, de São Caetano do Sul, nossa esteticista. Vamos agradecer a Denis Designer, que é o desenvolvedor do nosso site, www.programenigmas.com.br. E vamos agradecer a doutora Cristine, na cidade de Jardim, aqui em São Paulo, uma clínica dermatológica maravilhosa, né, Kátia Gaia? Agradecemos a Cristiane Lantin, terapeuta holística. Também a Leila Ribeiro Herr, em Santo André. E agradecemos Tony Gandra. Gratidão, Tony Gandra. Nosso parceiro, isso mesmo. É isso aí. E você quer fazer parte deste pool de patrocinadores? Você pode entrar em contato conosco, você pode ver as possibilidades e será um prazer contar contigo no nosso programa, seja ao Rasgando o Verbo, no programa Enigmas na Demais TV ou em nosso site. São os 3 veículos de divulgação do seu produto, do seu trabalho, da sua empresa. Estamos aguardando 11 3482 6381. É verdade. Convido vocês a viajar conosco para o Egito agora em agosto, numa viagem de muita luz, de muita força e de muita magia. Kátia vai fazer alguns rituais dentro dos templos egípcios com o tarô. Vai ser um passeio maravilhoso, né, Kátia? Sairemos no dia 17 de agosto, retornamos no dia 29, faremos Egito, Alexandria, cruzeiro pelo Nilo, todos os templos, e na volta teremos o City Tour em Roma e também Vaticano na Itália. Então, olha que maravilhoso, né? É? Então vamos aguardar o pessoal nos ligar também, né, Kátia Gaia? Na verdade, vocês podem acessar o roteiro completo, feito pela Skyway com todo carinho, está em nosso site www.programenigmas.com.br. Lá você encontra o telefone da agência, do nosso agente de viagens, o Vanderlei Scalise, e ele terá todas as informações. Faça sua reserva, porque o dólar baixou. Então, se era este o momento de aguardar, o momento é agora. É verdade. Não deixe para depois, pessoal. Será uma viagem fantástica, com muito autoconhecimento e muita reconexão cósmica. Bem, pessoal, hoje nós vamos trilhar os caminhos do Dharma. Todo mundo pergunta o que é Dharma, como entrar no Dharma. Então nós vamos pesquisar para trazer uma explicação coerente sobre esse assunto e que dê para que a gente consiga, né, trilhar os caminhos do Dharma. Bem, um dos ensinamentos básicos de Buda diz que é possível viver feliz no momento presente. Drishta Dharma Sukha Vihari é a expressão em sânscrito. O Dharma, pessoal, lida com o momento presente. O Dharma não é uma questão de tempo. Se você pratica o Dharma, se vive de acordo com o Dharma, a felicidade e a paz estão com você agora. A cura se dá tão logo o Dharma seja abraçado. No ano de 589 da era cristã, ou 2513 do atual Kali Yuga, depois de experimentar sua iluminação debaixo de uma figueira dos Parques das Gazelas em Sanat, Buda Sakyamuni
Muni, desculpa, que tem o Budas, tem vários Budas, fez o seu primeiro sermão, em que apresentou as 4 nobres verdades de que existe sofrimento, o sofrimento tem causas, o sofrimento tem um fim e existe um caminho para finalizar o sofrimento. Ele mostra que tudo é sofrimento, que a causa do sofrimento é o desejo, e que o sofrimento cessa quando o desejo cessa, e que isso se consegue seguindo o caminho das 8 vias. No Sermão de Benares, afirmou ainda que o esforço correto é do equilíbrio equidistante de todos os extremos. O caminho do meio é que é a liberação do eu e libera nossos corações da avidez, do ódio e da ilusão, abrindo a mente para a sabedoria e o coração à bondade e à compaixão. Segundo o Buda, nós devemos conhecer as 4 verdades, saber a tarefa a ser feita em cada uma delas e finalmente realizá-las por completo. Elas são semelhantes a uma receita médica, diagnosticando a doença, a causa dessa doença e o remédio para curá-la e a prescrição de como tomá-lo. Eis a nobre verdade do sofrimento. A condição de Sansara é basicamente uma condição da mente e não do mundo externo, apesar de muitas pessoas suporem o contrário. O Sansara não é o mundo material onde vivemos. Casas, árvores, montanhas, rios, animais, etc. Ao invés disso, o Sansara é a mente que vive ocupada e que nunca consegue aquietar-se. Bem, a primeira nobre verdade nos lembra, né, da existência cíclica de sofrimentos e renascimentos sem fim, que os budistas chamam de roda da vida ou samsara. Buda então revela: aqui tudo no mundo encerra uma possibilidade de causar sofrimento. Nascer e sofrer, envelhecer é sofrer, morrer é sofrer, estar unido com aquilo de que não gostamos é sofrer, separarmos-nos daquilo que amamos é sofrer, não conseguir o que queremos é sofrer. Para o budismo, todo este sofrimento ultrapassa o mero desconforto físico e psicológico ao marchar a existência como um todo. Buda, no entanto, não negou a felicidade mundana, mas reconheceu que não podemos ter a expectativa de que ela dure. Esse tipo de felicidade é impermanente, dizia ele, insatisfatório e sem essência. Buda diagnosticou esta insatisfação como uma doença que atinge todos os seres semiconscientes. A tarefa da primeira nobre verdade é que o sofrimento deve ser completamente entendido. Em seus sermões, Buda lembrou diversos acontecimentos corriqueiros de nossas vidas, que para nós são sofrimento, e na medida em que não estamos conscientes de como as coisas atuam e não somos senhores de nós mesmos, parte devido a condicionamentos automatizados, parte à ignorância intrínseca que todos temos. A primeira verdade está tomada de consciência. É somente a porta de entrada para a mensagem de que há uma saída para os nossos problemas. A nobre verdade da causa do sofrimento, ele diz: sofremos não porque somos basicamente maus ou porque merecemos ser punidos, mas por causa de 3 trágicas mal entendidos. Primeiro, esperamos que aquilo que está em constante mudança seja previsível e possa ser aprisionado. Em segundo lugar, procedemos como se fôssemos separados de todo o resto, como se fôssemos uma identidade permanente, quando na verdade nossa situação é sem ego. Em terceiro lugar, procuramos a felicidade, sempre nos lugares errados. O Buda chamou este hábito de confundir sofrimento com felicidade, como uma mariposa que voa para a chama. Na segunda nobre verdade, Buda ensina que o sofrimento não surge por acaso, nem é um castigo imposto por um ser superior, em decorrência dos nossos pecados, né? Sua origem não está em coisas externas, como a sociedade, a política e a economia. Essas são causas secundárias, reflexos extremos de nossas desilusões internas.
Para Buda, o sofrimento é causado pelo apego ao desejo e ao intenso querer do ser humano, a sede de prazeres físicos, uma ânsia que nunca pode ser plenamente saciada e que, portanto, sempre irá provocar um sentimento de desprazer. O desejo desiludido, ele faz com que nos apeguemos à falsa ideia de um eu ou ego, que possui grande apego por felicidade, ganhos, elogios e fama, e não consegue mantê-los, e em uma aversão pela tristeza, perdas, críticas e difamação, e nem sempre consegue evitá-las. Para Buda, até mesmo o desejo de sobrevivência do ser humano contribui para manter o sofrimento. Enquanto ele se apegar à vida e continuar acreditando que tem uma alma, irá perceber o mundo como sofrimento. O desejo de não existir também causa dor e confirma a ilusão da existência de um ego, pois é baseado na sua existência que a pessoa, frustrada e cansada, deseja aniquilá-la ou paralisá-lo. Para o budismo, não há nada de errado em ter prazer ou desejos. O erro, né, pessoal, é nos subjugarmos a eles através do apego. E em vez de sermos senhores de nossa situação, né, das nossas situações, somos apenas escravos desse apego e dessa aversão. Por exemplo, vamos lá, ao obtermos algo que desejamos, ficamos felizes. A realização daquele desejo, preenchendo-o e finalizando-o, é a experiência da felicidade. Pela lei da impermanência, essa experiência tem um fim, e pelo apego gerado, desejamos reviver aquela felicidade. Só que este desejo, pedindo imediata satisfação, cria tensão, angústia e medos. Ficamos presos, então, a uma roda viva de desejos, satisfação, apego, aversão, outro desejo. Algumas emoções negativas que causam o sofrimento. O desejo, a cobiça, a ambição, a luxúria, a avareza, a ganância, apego, raiva, ódio, cólera, agressão, má vontade, ignorância, confusão, dúvida, ilusão e desilusão. Bem, o querer, sabe, o sábio não pode dar origem ao apego. Desta forma, não há apego ao conceito ilusório de eu ou meu. E não há existência do ego sem o nascimento do ego. Não há ego, nem eu ou meu a surgir. Nada pode, dessa maneira, entrar em contato com o eu, pois sem eu não há problema algum na mente. Vamos entender a causa do sofrimento na perspectiva budista. A nobre verdade da extinção do sofrimento, em sânscrito, niroda, Pali norodo. Naquele que é caridoso, a virtude crescerá. Naquele que domina a si próprio, nenhuma cólera poderá aparecer. O homem justo rejeita toda maldade, pela extirpação da concupiscência, do ódio e da ilusão. Tu atingirás o nirvana. Bem, a terceira nobre verdade é que o sofrimento pode ser levado ao fim. Em termos budistas, isso só é possível quando o desejo cessa. Para isso, a ignorância do homem deve ser enfrentada, pois ela é a causadora do desejo. O homem não se liberta sem desenvolver em si o afloramento da sabedoria interior, do amor e da compaixão, itens imprescindíveis para a nossa sobrevivência ensinados por Buda. A total cessação do sofrimento também é conhecida como a liberação. Tarefa da terceira nobre verdade é que a cessação deve ser completamente realizada. O nirvana, palavra de conhecimento mundial, mas cujos significados verdadeiros são amplamente desconhecidos, em sânscrito, nir é não e vana é cordão. Assim, nirvana pode ser traduzido como não estar preso ou estar liberto. Liberto da tirania do ego, da ignorância, da ilusão e da dor. No budismo, o nirvana é um estado do ser e não um lugar ou paraíso, e pode ser alcançado por todos que renunciam ao eu e ao apego, né? Um estado de paz e alegria sem limites.
algo eterno, fora do sofrimento. Aquele que atinge o nirvana não se arrepende do passado, nem se preocupa com o futuro. Vive o momento presente e está livre da ignorância, dos desejos egoístas, do ódio, da vaidade e do orgulho. Torna-se um ser puro, meigo, cheio de amor universal, compaixão, bondade, simpatia, compreensão e tolerância. Presta serviço aos outros com a maior pureza. Não procura lucro nem acumula coisa alguma, nem mesmo bens espirituais, pois está liberto do desejo de vir a ser alguma coisa. Buda atingiu Nirvana em vida, né, pessoal? Aos 35 anos, quando Gautama Siddhartha morria para dar lugar ao iluminado. Segundo os textos budistas, ele renasceu 547 vezes antes de finalmente chegar lá, né, pelo Nirvana. Pelos ensinamentos búdicos, essa é a nobre verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Buda nos ensinou o caminho do meio, a não sermos muito rígidos nem muito relaxados, a não ir nem a um extremo e nem a outro. Trilhar o caminho do meio faz surgir condições que conduzem ao estudo e à prática, bem como ao sucesso em colocar um fim ao sofrimento. Bem, pessoal, a expressão caminho do meio pode ser aplicada genericamente em muitas situações variadas. Não é possível você se enganar. O caminho do meio, né, consiste em seguir o meio dourado, conhecer as causas, conhecer os efeitos, conhecer a si mesmo, conhecer quanto é suficiente, conhecer o tempo apropriado, conhecer os indivíduos, conhecer os grupos de pessoas. Essas 7 nobres virtudes constituem o caminho do meio. A quarta nobre verdade de Buda consiste na base de todo o treinamento budista. Indica o caminho a tomar para a cessação do sofrimento e do renascimento. O nobre senda óctupla, caminho do meio, ou caminho das 8 vias. Com base em sua própria existência, Buda acreditava que o homem deve evitar os extremos da vida. Não se deve viver nem no prazer extravagante, nem na autonegação exagerada, né? Ambos os extremos acorrentam o homem ao mundo e assim à roda da vida. Todo budista deverá aplicar o esforço correto para trilhar o caminho do meio, ficando longe de radicalismos, de pontos de vistas extremos e errôneos, vivendo conforme o conselho de Buda, que diz o seguinte: se esticarmos demais as cordas do violão, elas arrebentarão, e se as deixarmos frouxas, elas não produzirão o som adequado. O ideal está no meio termo, na medida correta das coisas. Assim, cada pessoa deverá descobrir qual é o seu caminho do meio, né? O caminho para dar fim ao sofrimento é o caminho do meio, e Buda o descreveu em 3 áreas simultâneas e complementares: vida ética, concentração e sabedoria, que juntas reúnem 8 partes: compreensão correta ou completa, pensamento correto, palavra correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, conscientização completa ou correta, concentração correta. Bem, o símbolo universal budista da roda, a roda da lei, que se opõe à roda da vida de ignorância e sofrimentos, ela é composta por 8 fatores representados pelos 8 raios da roda. Cada raio, né, representa um fator que nós todos temos funcionando em nossas vidas diárias, só que de forma incompleta, parcial, obscura ou errônea. As pessoas precisam buscar colocar esses 8 fatores funcionando em suas vidas, em seu lado pleno, né? Compreensão correta ou completa e pensamento correto é a busca da sabedoria, libertando o homem da ignorância que o mantém na roda da vida. O homem deve construir sua compreensão sobre como o mundo funciona, lutar contra o desejo, evitar sofrimentos de que causam o sofrimento, como o ódio, a luxúria, e olhar a busca da iluminação
como um ideal. Buscar palavra correta, ação correta e meio de vida correto. Eis o código de ética do budismo. O homem deve parar com mentiras e intrigas e falar com o seu semelhante de forma verdadeira e carinhosa. Ficar em silêncio quando necessário e seguir os 5 mandamentos que iremos citar. Primeiro, não matar nenhum ser vivo. Segundo, não roubar. Terceiro, não ser sexualmente promíscuo. Quarto, não mentir e não tomar estimulantes, ou seja, drogas. Escolher um trabalho que não contrarie esses mandamentos. Por exemplo, embora o budista possa comer carne, não pode ser açougueiro. Esforço correto, conscientização completa ou correta e concentração correta são maneiras como o ser humano pode melhorar a si mesmo. E o caminho do Dharma deve evitar pensamentos. Quem quiser trilhar os caminhos do Dharma deve evitar pensamentos ou estado de espíritos destrutivos. E se já existirem, devem expulsá-los. Deve praticar a autocontemplação para obter pleno controle de seu corpo e de sua mente. E uma vez conseguido isto, estará pronto para iniciar a meditação. Através dela, o budista pode atingir a plena iluminação, libertando-se da lei do karma. Assim, ao trilhar os caminhos do Dharma, o ser se torna, então, arte, isto é, venerável, o que significa que não irá mais renascer, e quando morrer, atingirá o eterno nirvana. Às vezes, os ensinamentos podem parecer poucos práticos. Vocês podem dizer também, tudo bem, entendi tudo, mas tenho um pequeno problema. Hoje é o dia 18 e no dia 20 tenho que saldar uma conta. O que eu vou fazer? Explicar ao gerente do banco o nobre caminho óctuplo? Ele pode até compreender, mas não vai poder me ajudar. É verdade. Podemos manipular coisas, dar jeitinho, mas existe um limite, né, pessoal? Quando manipulamos os ensinamentos budistas, diz, isso não é liberação, isso é um modo de agir na roda da vida. Mas a efetividade dessa ação não passa de um certo ponto. Em um determinado momento, vamos ter mesmo de passar pelas piores circunstâncias. E quando isso acontece, surge a possibilidade de liberação, como ocorreu com Buda, a revelação da natureza ilimitada que está além da roda da vida. O ensinamento de Buda não diz que você vai se livrar das dificuldades, mas ensina que no meio das dificuldades, sua natureza última não entra em sofrimento, não pode ser afetada. Esse é o ensinamento mais sutil sobre crise. No budismo, dizem que o sofrimento e a alegria têm a mesma face quando contemplados a partir da natureza última. Na natureza última, não é corrompida na alegria e não entra em crise no sofrimento. Mas vamos entender melhor como trilhar os caminhos do Dharma. Vocês já começaram a entender o que é o Dharma? Geralmente pensamos que Dharma seja algum tipo de código moral, um grupo de mandamentos ou proibições que nos obriga a andar na linha e que somente lembramos ou invocamos quando nos convém. Nas últimas décadas, né, pessoal, a nossa civilização parece haver perdido sua bússola da ética. Nossos líderes políticos ou espirituais pairam no vazio moral, preocupados apenas com as estatísticas, a roubalheira desenfreada e a corrupção em todas as suas manifestações. O poeta irlandês W.B. Yeats fala dos nossos líderes nesses termos. Os melhores não possuem convicção nenhuma. Os piores estão cheios de intensidade passional. Essa crise de valores se estende ao resto da população mundial, que acaba se espelhando nas lideranças. Para você ter certeza disso, basta abrir o jornal de hoje para ver a escalada das desfaçatez e da corrupção que estão rolando soltas. A incoerência entre palavras e ações pode ser vista em qualquer lugar. Lembre que estamos na era do Kali Yuga. E é bom lembrar que as nossas ações forjam nosso caráter e que tudo o que fizermos determinará
os nossos karmas futuros. A palavra virtude, ela vem do latim virtuis, que deriva da mesma raiz que a palavra viril. Então, a palavra viril, o homem de verdade, não é o que sai dando porrada nos demais. Etimologicamente, a palavra virtuoso designa a pessoa forte, poderosa, independente. Resumindo, né, pessoal, as virtudes são qualidades de caráter que nos ajudam a ter uma vida feliz e vigorosa. Qualquer outra leitura, né, desse termo, como considerar alguém fraco por ser bom ou virtuoso, e uma degradação de conceitos de virtude, é um sinal da perversão dos valores que se consideram desejáveis, que estamos, né, vivendo nos dias de hoje. Isso tudo acontece por conta de avidyaya, a ignorância. O remédio prescrito por Pata- Patanjali para curar esta doença, que é a ignorância, e Vairagya, que é o desapego, porém, cultivar o desapego pode parecer fora de moda, neste presente que estamos agora vivendo, onde aprendemos que morremos se não mantivermos tudo aquilo pelo qual nos ensinaram a lutar. E assim ficamos vivendo nossas vidas inteiras dentro dessas equações: ignorância, senso de permanência das coisas, apego. A jornada em direção à iluminação não pode se fazer carregando correntes. Precisamos nos libertar de alguns condicionamentos antes de chegarmos em algum lugar. Vamos então entrar no assunto que nos ocupa. Em sânscrito, Dharma significa suporte, aquilo que mantém unido, aquilo que aglutina. Se existe uma coisa que apoia, que mantém unidas as pessoas, isto é o Dharma. O Dharma é uma doutrina prática, é a lei inerente à natureza de todos os fenômenos existentes. Não é apenas um conjunto de crenças separadas da vida diária, senão um conjunto de princípios para viver uma vida harmoniosa e benéfica. E do ponto de vista da filosofia hindu, tudo que podemos querer fazer nessa vida ficará necessariamente dentro de um dos quatro purusharthas, os propósitos humanos ou as aspirações legítimas sancionadas pelo hinduísmo. É Artha, que é a prosperidade; Kama, que significa Kama, quer dizer prazer; Dharma, que quer dizer virtude; e Moksha, libertação ou iluminação. O Dharma é a lei ou a ordem cósmica. Noutro sentido, é a virtude concebida como um dos objetivos acima citados. É compreendida como manifestação ou reflexo da lei divina. Enquanto as palavras yoga e religião significam unir, dharma significa manter unido. O dharma é o que mantém o homem alinhado com a sua lei interior, que o conduz da ignorância à verdade. Embora a leitura das escrituras não conduza por si só à iluminação, os ensinamentos nelas contidos provêm uma base e um caminho para viver a espiritualidade. O hinduísmo, apesar de ser a mais antiga religião, que tem a verdade vislumbrada pelos rishis, os videntes védicos, né, provam que a verdade presente nele está além do tempo e das barreiras culturais. Nesta altura do campeonato, você pode estar perguntando o que é o hinduísmo. A melhor definição que encontramos foi a aceitação dos Vedas com reverência, o reconhecimento do fato que os meios ou caminhos para a salvação são diversos e a tomada de consciência é a coisa principal. O hinduísmo se chama Sanatana Dharma, em sânscrito, a verdade eterna. O hinduísmo não é estritamente uma religião, está baseado na prática do Dharma, o código da vida. Como o hinduísmo não tem um fundador, qualquer pessoa que pratique o Dharma pode ser considerado um hindu, mesmo que questione a autoridade de alguma escritura ou até mesmo a existência do divino. Mas quantos deuses existem para o hinduísmo? A palavra Deus não existe em sânscrito com o sentido que lhe damos aqui no Ocidente.
Claro que alguém poderá ver deuses nos mantras hindus. São formas de energia, representações simbólicas e intuitivas das camadas da existência que transcendem o intelecto. A ética é um assunto importante e delicado que sempre se menosprezou. Ao que parece, as pessoas do século XXI estão tão ocupadas nos seus mundinhos pessoais que esqueceram ou passaram a considerar desnecessário deter-se em detalhes aparentemente insignificantes, como não mentir ou cultivar o contentamento. Se você não tiver tempo ou disposição para agir conforme a ética, tampouco terá tempo nem atitude para trilhar os caminhos do Dharma, né? Isso é lógico. Por outro lado, é desconfortável falar sobre esses assuntos, porque ninguém gosta de reconhecer-se como mentirosos ou ladrões, né? Para dar exemplo mais desagradável, para não dar mais exemplo mais desagradável, né? Que ao invés de ver quem vai atirar a primeira pedra, lembremos que esses são os dois primeiros passos da caminhada, condição indispensável para que a prática dê resultados concretos. Ou seja, temos que nos observar. É aquela coisa do orar e vigiar, sabe, Kátia? Yama significa controle ou domínio. É o pontapé inicial. Os yamas são as 5 proscrições: não usar nenhum tipo de violência, falar a verdade, não roubar, não desvirtuar a sexualidade e não se apegar. Esses refreamentos pretendem purificar o ser, aniquilar a subjetividade advinda do egocentrismo e prepará-lo para os estágios do caminho, pois assim desempenham o controle dos impulsos naturais, que se manifestam através dos 5 órgãos de ação: braços, pernas, boca, órgãos sexuais e excretores. Nesse caminho, ter como meta a verdade, que consiste em fazer coincidir pensamentos, palavras e atos, o que deve entender-se como evitar a falsidade em todas as suas formas, tanto nas relações do ser com as pessoas, quanto dele consigo próprio. Assim sempre, procurar a verdade, independente de onde essa busca possa nos levar. Esclarecendo, a palavra pronunciada com o propósito de comunicar o próprio pensamento a outrem é verdadeira, desde que não engane ou confunda. A palavra deve pronunciar-se não para ferir, mas para beneficiar, porque se ferir não produzirá harmonia, apenas sofrimento. Ou seja, a verdade, por mais verdadeira que seja, não dói. Não roubar, não cobiçar ou invejar bens ou conquistas do outro. Não é apenas não roubar, mas eliminar totalmente o impulso de apoderar-se de objetos ou ideias alheios. E não também ter possessividade, que traduz em generosidade e desapego em relação não apenas aos bens materiais, mas também às relações afetivas. O apego nos tira da sintonia necessária para praticar o Dharma. Esclarece que significa desistir de cobiçar, considerando que a cobiça é o acúmulo, causam problemas, que as coisas estão sujeitas à decadência e que a associação com elas causa desconfianças e rancores. Pois é, pessoal, assim é a purificação nesse caminho do Dharma. A purificação externa inclui alimentação vegetariana, exercícios de purificação orgânica e manter limpo o ambiente em que se vive. Um organismo poluído por hábitos impróprios, como o uso de drogas ou alimentação intoxicante, gera comportamentos e condicionamentos contraproducentes para a prática dessa jornada. A purificação interna inclui a eliminação das impurezas do pensamento. Assim, o contentamento consiste em cultivar um estado interior de permanente alegria, independentemente das circunstâncias externas, o que facilitará muito o progresso na jornada. Lembre-se, a jornada do Dharma é aquilo que emana do coração como uma ideia pura. É verdade. Vamos lembrar que o melhor surfista não é o que surfa, não é o que surfa a maior onda, é o que tem o maior sorriso nos lábios. O melhor yogi não é o que faz exercício mais complicado, é aquele que sabe viver melhor sua vida.
que está estreitamente vinculado com o tamanho do sorriso. A jornada do Dharma é calor, acesse a determinação, a força de vontade concentrada, a austeridade, esforço sobre si próprio e produz a destruição das impurezas, né? O que produz o aperfeiçoamento da sensibilidade corporal. O objetivo desse esforço sobre si próprio é atingir um estado de purificação que permita às pessoas tomar posse do seu corpo, indo além dos limites impostos pela percepção limitada da realidade. Obter nos dias uma linguagem que não fira, verídica, amigável e benéfica, buscando o autoconhecimento, também a serenidade e a clareza de espírito, a doçura, o silêncio, o autodomínio, a total purificação do caráter de forma consciente, também é a aplicação prática desse conhecimento, que alarga os horizontes do intelecto, enriquece e estimula a prática. E podendo entender-se como autoaceitação no momento presente ou ainda como serviço à humanidade. Bhagavad Gita diz que o seu dever é agir sem procurar recompensas pelo que faz, colocando em prática seu dharma pessoal. Obterá resolução concisa, clara e tem o objetivo de potencializar algum aspecto positivo da personalidade em nível subconsciente. Assim, a pessoa nesta jornada penetra no subconsciente, fortalecendo a estrutura da mente, despertando as forças latentes que facilitarão a realização de nossos objetivos, ativando as qualidades positivas que existem dentro de todos nós, mas que permanecem bloqueadas no subconsciente. Isso dará uma direção mais adequada à nossa existência. Então, pessoal, é preciso fazer um autoexame para identificar nossa principal carência e evocar vividamente aquilo que queremos atualizar e melhorar. E, embora essa reflexão faça mentalmente, ela começa no coração. Conjugo sempre o presente. Se você pensa no futuro, nunca vai conseguir o seu objetivo, porque a mente subconsciente só entende o presente. Como você consegue entender a jornada, sentirá em sua alma qual é a sua necessidade. Para ter isto claro, nada melhor do que uma boa autoanálise, profunda e sincera, que sirva para identificar os aspectos mais marcantes da própria personalidade e detectar os erros mais graves cometidos nos últimos tempos. Feito isso, se estabelece com base nas atitudes opostas aquelas que se precisa eliminar. Na jornada do Dharma, você irá trabalhar nos níveis físicos, vital, emocional e mental, dependendo da sua necessidade, afirmando sempre: Confio em mim. Afirme sempre. Confio em mim. Tenho harmonia física e mental. O sucesso me acompanha em todos os empreendimentos. Desenvolvo o meu potencial espiritual. Repita com fé o sentimento pleno de consciência. No final do dia, é bom olhar para o dia que passou para refletir sobre os seus desafios. Cada erro é uma lição, cada conquista um aprofundamento do entendimento. Vamos entender. Há trabalhos pequenos que são grandiosos, no entanto, há trabalhos grandes e impressionantes que são pequenos. Quantidade não é qualidade, marketing não é cosmoética. A fé raciocinada pesquisa a ideia, a fé ignorante acredita no autor. Não existe bem ou mal, somente evolução. Karma não é bem nem é mal, só ação e reação. A verdade é apenas um conceito, a realidade apenas uma percepção. Bem, eu estou buscando compreender minha jornada do Dharma, Katia Gaia, e acho que estamos no caminho. Eu digo estamos porque estamos juntos no programa Enigmas, que é um programa que tenta trazer todo esse esclarecimento a todas as pessoas, né, Katia Gaia? é um fato, mas eu, neste momento, busco algumas coisas e a gente, quando faz essa pesquisa e transmite essa mensagem para vocês através desse programa, nós estamos o tempo todo aqui na qualidade também de apreciadores e também daqueles que estão engatinhando no conhecimento. Com certeza, nós somos eternos aprendizes, né, Katia Gaia? Sim, então eu me preocupo muito como terminamos aí, evoluir. Eu não me preocupo com o que os outros fazem, o importante é o que eu faço. É Então, a verdade. minha evolução.
Na realidade, eu acho que existe uma sinalética muito interessante. Se você está no teu caminho, você sente um contentamento interior, um contentamento teu com a sua alma. Você está cumprindo a sua programação existencial, do meu ponto de vista. E também da projeciologia e conscienciologia, que isso é um conceito do Valdo Vieira que eu aprendi, mas que acho que faz muito sentido. Caso contrário, a gente se sente desplugado e com aquele vazio interior. Então, eu penso que é uma grande dica, né, de Buda, de Siddhartha, do hinduísmo, passar para a gente, né, através dessa pesquisa, de como trilhar os caminhos do Dharma. Porque eu acho que essa é uma condição sine qua non, né? De que todos querem, né, Katiaga? É trilhar o caminho do Dharma, para que todo mundo quer ser feliz e um dia encontrar o seu próprio nirvana, né? Não tenha dúvida que o desapego faz com que você pare de sofrer. Então, a prática do desapego, do consumismo, dos ciúmes, das possessividades, das atitudes que são muito mais instintivas, vai se tornando cada vez mais sutil e neste caminho mesmo do meio, que é um caminho que quem escolhe é, sem dúvida, aquele que vai ter o contentamento diário. É verdade. E nós estamos aqui, pessoal, não é exatamente para virar anjo nessa vida, né? Mas que sejamos todos o nosso máximo melhor possível nessa vida, através do autoconhecimento e da compreensão de qual é o nosso caminho individual. Gratidão, Katia Gaia! Gratidão, Cris. Muito obrigada a todos que estão aí nos ouvindo e até a próxima semana. Até o próximo, pessoal, rasgando o verbo.